Boa noite, chapados do Espírito Santo. Eu voltei. Fazia um bom tempo que eu não fazia uns vídeos desses, mas novamente fui tocado pelo Espírito Santo para fazer um vídeo assim. Eu estou em uma extrema felicidade, meus irmãos. Não digo mais que eu estou tão chapado do Espírito Santo, não. Eu estou sendo amado pelo Espírito Santo e amando. Pois a chapação de nada vale quando em nosso coração não tem o amor que a gente tem que passar, que é o que o Espírito Santo nos dá. De que adianta ser chapado, pular, gritar, glorificar a Deus sem isso sair do coração? Sempre fui um chapado. Quando eu entrava nessa chapação, glorificava a Deus, amava a Deus, pulava para Deus, assim como Davi fez. Mas tem um problema: incitar uma chapação, fazer as pessoas pularem, gritarem, adorarem, é ótimo, pois Deus gosta, Deus ouve, Deus gosta de seus filhinhos estando lá brincando e sendo feliz na presença dele. Porém, não gosta de filhinhos mentirosos, pois não cometas falso testemunho, meus irmãos. Isso que não podemos. Hoje os templos, eles passam a palavra para a gente, nos transmite a palavra de Deus, mas muitas vezes não é isso que fazem. Uns estão se transformando como sinagogas modernas. Muitos. Não digo todos, não falo quais, pois nem posso julgar, porque quem tem o dom de julgar, e eu unicamente é o Senhor, juiz é Deus. É Deus, meus irmãos, é Deus, meus irmãos, eu não posso falar nada. Mas, porém, nós vemos as árvores pelos frutos, não é isso? Como a Bíblia diz. Uma macieira não pode dar figos, e muito menos uma figueira dar maçãs. Então, meus irmãos, a árvore é a pessoa, é o local, e os frutos são as ações, as pessoas que o local transmite. Pois até mesmo locais que falam o nome de Deus, nós vemos hoje que parece até um falso moralismo. Não conseguimos enxergar direito o que é esse nome de Deus que coloca lá. É bom ouvir a palavra. Dentro da igreja, dentro da igreja não, porque a igreja é uma denominação onde seríamos nós, a igreja de Cristo, a igreja do nosso Senhor. Seria o quê? Estávamos juntos, né, galera? Pô, meus irmãos, a igreja somos nós. Nós somos os membros de Cristo. Cristo é o cabeça. Cada um tem seu dom, cada um tem o seu jeito. E nós devemos ser guiados por um pastor de verdade. E esse pastor é Deus. É Jesus Cristo, Deus em carne, que veio aqui e morreu por nossos pecados e ressuscitou. Está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E deixou conosco quem? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. E é esse mesmo Espírito que eu falo para vocês seguirem. Ele é nosso pastor. O Espírito Santo é nosso pastor. Não digo para vocês saírem de teus templos. Não, 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 de maneira alguma. Até porque o templo, ele mantém a pessoa dentro da fé, dentro do que ela acredita. Porém, mantenhamos nossos olhos abertos, irmãos. Pois em Mateus 23 mesmo diz: fazei o que eles dizem, porém não façam o que eles fazem. Não contribuam com as obras dos fariseus modernos que eu digo, as pessoas que estão liderando tais igrejas. Temos que tomar cuidado, mantermos nossos olhos abertos. Vemos quando a gente somos manipulados, pois até quem é o maior líder ou pessoa acima de nós tem que ser o nosso
servo. É a primeira a se servir. Ou seja, tem muita gente que está, em vez de ser um líder, está sendo um chefe. Qual a diferença? Um líder lidera um grupo, pastoreia um bando, mostra o que se tem a fazer para o grupo. Um chefe só manda, só exige. Tá aí o detalhe, a diferença, meus irmãos. Temos que manter nossos olhos abertos para podermos nos soltar de tais amarras, meus irmãos. O mundo é cheio de maldade hoje. Tudo se inicia, pode ser com o bem, dentro de um tempo ainda. Porém, temos de ficar de olhos abertos, meus irmãos. Pois, como dizem na primeira epístola de João, os anticristos estão aí. Quem seriam os anticristos? Os inimigos de Cristo. Muitas vezes dizem e falam em nome da palavra dele, porém não contém o Espírito dele, o Espírito Santo. Pois eu exemplifico a parábola do semeador, onde Jesus fala quando a semente cai em a penúltima semente, que ele exemplifica a primeira que cai no meio do caminho e as aves comem, a segunda que cai sobre os pedregais e a raiz não alcança o solo e logo que o sol vem seca e mata, e a terceira, penúltima, que é a que cai em terra que ela frutifica, porém ela cresce e não dá frutos. Por quê? Cai entre os espinhos. Os espinhos, eles a sufocam. E a outra cai em terra boa e frutifica. Das 30, 60 e 100 em um. E muitos frutos. É bom. Quando o tempo está frutificando, é ótimo. Mas quando os espinhos afogam a palavra que foi implantada dentro do lugar, dentro da pessoa, ela não consegue mais frutificar, irmãos. Não consegue. A alegria com Deus não é a mesma. Não temos a mesma alegria. Temos que observar a árvore pelos frutos, irmãos. Não estou aqui para julgar ninguém, como eu disse. Mas estou aqui para poder expor a verdade a vocês, irmãos. Peguem a Bíblia, leiam. Comece por Mateus 23, e comecem a verificar o templo onde vocês congregam. Verifique se vocês estão na mão de fariseus ou de pastores que são bons imitadores de Cristo. Como Paulo dizia, sede imitadores de Cristo, assim como eu. Não que vocês devam querer ser Deus como Cristo, não, de maneira alguma. Ele quer que você imite os atos de Cristo. Pois Jesus mesmo, ele antes de subir aos céus, ele mesmo dizia: pregai a todo o evangelho, a toda criatura e nação, e cumpri os meus mandamentos, fazer o que ele disse. E batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Além de batismo nas águas, devemos ser batizados pelo Espírito Santo, que é o principal batismo, que é quando o Espírito se une a nós. É quando deixamos a carne, quando a carne perde a vontade dos, dos prazeres mundanos. Não que não queremos livre, longe disso, porque a tentação é para os bem-aventurados. Como em Tiago diz, Deus se agrada com os perseverantes. A tentação vai vir, o pecado vai vir, mas se nós perseverarmos, continuarmos combatendo tal pecado, teremos a coroa da vitória para com a graça de Deus. Não se esqueçam disso, meus irmãos. Perseveremos contra as tentações, contra as provações, e seremos vitoriosos para com Deus. E mesmo que cairdes, meus irmãos, se arrependam de coração. Deus é misericordioso. Ele te ama. Ele me ama. Ele ama todo mundo. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não olha só para as pessoas que
escolhem a ficar nos primeiros bancos das sinagogas, das pessoas que se assentam na cadeira de Moisés. Esses são os mestres da lei, os fariseus hipócritas, raça de víboras. Palavras de Jesus. Mateus 23. Eu gosto muito de Mateus 23, pois me abriu os olhos para com todos os tempos. Devemos olhar, analisar e sentir o Espírito Santo. Viver em santidade, meus irmãos. Livre das coisas do mundo. Faça sacrifícios para Deus. Alimente-se da palavra. Ore. Jejue. Medite na palavra. Estude a palavra, que é a mesma coisa. Mas peça como guia o Espírito Santo. Ore para Deus, para isso. Peça ao Espírito Santo seja seu guia. Pois vou ler uma passagem aqui de primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 27 ao 29. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Sigamos o Espírito Santo, a unção dele, a unção do Espírito Santo de Deus. Se você lê o contexto desse mesmo capítulo na primeira epístola de João, anteriormente, você vai ver que fala do anticristo, dos anticristos, dos inimigos de Deus, que não tem o Espírito dele. Porém, o final mostra a quem persevera, a quem é ungido do Senhor. Não é umas pessoas escolhidas, não. Até porque os ungidos do Senhor são as pessoas que aceitam Jesus Cristo. Todo mundo aceitou? Sim. Todos somos salvos por ele ter morrido na cruz por nossos pecados e ter lavado o sangue, com sangue os nossos pecados. Porém, devemos nos arrepender e aceitar Jesus de coração, meus irmãos. Um aceito, muitas vezes, vem da boca e não vem do nosso coração. Sei que Jesus diz, tudo que saísse da sua boca é o que está no seu coração. Mas muitas vezes, nem a nossa boca fala mentiras. Imagina se saísse esse eu aceito como mentira do seu coração. Então seu coração está cheio de mentiras, é um coração enganoso. Não é um coração com o Espírito Santo de Deus presente. Irmãos, falo como está escrito em Tiago. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma figueira dar figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago, capítulo 3, versículo 9. Tomemos cuidado, meus irmãos, com a nossa língua, com o que dizemos. Não julguei seus irmãos. Não faça acepção de pessoas. Não blasfeme. É difícil. Eu peco. Você peca. Até porque todos os homens pecamos. O único justo no mundo morreu na mão de nós, os injustos. Desejo uma madrugada de muita graça e paz a vocês, meus irmãos. Espero estar voltando, quando possível, a fazer mais vídeos desses.
Sei que meus vídeos são longos, muitas pessoas nem devem vê-los. Porém, faço isso para ajudar quem quer saber da palavra. Eu, como continuo sendo um novo cristão, um novo convertido, uma nova criatura em Deus, em Jesus Cristo, acredito que quem ver até o final sentirá uma diferença, assim. Pois não falo por mim, falo advindo do Espírito Santo. Pois peço a Ele que Ele toque no meu coração e as palavras que saiam da minha boca sejam vindas por Ele. Pois quero me limpar a cada dia. Oro, jejuo, medito, peço perdão, perdoo. Não guardo mágoas nenhuma. Porém, quando eu tenho que falar, nada me segura. Bom, irmãos, fiquem na graça e paz do Senhor e que Deus abençoe muito vocês e que continuem seguindo a vida de santidade e nos estatutos de Cristo, pois Ele os ama e ama muito. E assim como amo todos vocês, quero ser uma pessoa boa para com meus irmãos e quero praticar as obras. Procure praticá-las. Faça uma ajuda, seja um andarilho, uma pessoa que necessita da vida. Pois Jesus diz que nos devemos dar aos órfãos e às viúvas. Os órfãos são quem não tem pai, que não acredita em Deus, quem está perdeu-se do pai. E são essas pessoas. E as viúvas são as que perderam o noivo, o seu marido. Ou seja, as pessoas que estão dentro da própria igreja e já não conhecem mais a Deus. Precisam de uma forcinha para a chama reacender, o primeiro amor voltar e o seu noivo estar em união junto com ela, para ela voltar a se casar com seu marido. É o entendimento que eu tive, meus irmãos. Então fiquem com Deus e que Deus abençoe a vocês. Uma curta oração farei. Meu Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todo o universo, meu Senhor Jesus Cristo e meu Senhor Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha piedade de todos nós, pois somos pecadores, Pai. Perdoa-nos nossos ditos de nossas palavras, nossas ofensas contra o Teu nome, contra a Tua palavra, Pai. Ó Senhor, pois somos pecadores, só queremos misericórdia do Senhor. E só peço isso, meu Pai. Pois que a sabedoria seja dada a quem tem a ciência para seguir os teus estatutos e poder proceder com a tua palavra, meu Deus. E eu te amo, meu Deus. E que o Senhor quebre os corações de pedra e dê corações de carne a todas as pessoas que queiram seguir os teus estatutos e procurar a tua palavra e o teu amor, meu Deus. Que o Senhor continue sendo esse Deus bom e gracioso para com todos nós, até a vinda do seu Filho para nos levar embora a tua igreja gloriosa. Eu te amo, meu Deus, pois tu és perfeito, tu és magnífico, tu és lindo. Agradeço a ti tudo que fizeste em minha vida, meu Pai, e na vida de meus irmãos. Oro por todos os meus irmãos, Pai, que todos tenham seus olhos espirituais abertos e sua mente limpa para entrar em contato com o Senhor. Te amo, meu Deus. Muito obrigado. Amém. A graça e paz do Senhor com você, é para com vocês, irmãos. Fique com Deus e até a próxima. Chapados no Espírito Santo, mas não chapem na imoralidade. Chapem na verdade e adorem em espírito e em verdade. Um beijão a vocês, meus irmãos. Amo vocês.